Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Agricultor que sofreu queimaduras com fio de alta tensão será indenizado em R$90 mil. Mais detalhes com a repórter Heloísa Medeiros. A Celesc terá que indenizar um agricultor que sofreu queimaduras de 3º grau com fio de alta tensão que ficava em altura irregular. A decisão foi da primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o valor foi arbitrado em R$90 mil. O autor alega que estava em cima da máquina para checar a qualidade dos grãos colhidos quando o acidente aconteceu. A empresa apelou argumentando que o agricultor estava em local inadequado e foi o único responsável pelo sinistro. Mas o desembargador Carlos Adilson explica que a concessionária foi negligente em deixar um cabo de alta tensão sem manutenção em altura insegura. A decisão foi unânime. Indenização a deficiente chamado de inválido, inútil e manco em clube recreativo. Informações com o repórter Gustavo Falu. A segunda Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina fixou em R$2 mil a indenização ao deficiente físico que sofreu agressão verbal no trabalho em Joaçaba. O fundador do clube recreativo foi xingado de inválido, inútil e manco por um sócio diante dos seus funcionários. O frequentador do Grêmio ainda o ameaçou de jogá-lo na piscina. Para o relator da matéria, o desembargador João Batista Ulicea, as palavras proferidas pelo réu equivalem a agressões verbais aptas a ferir a honra e o moral do apelante, porque foram realizadas em área pública e contra deficiente físico. Gestante desavisada perde ação por uso de contraceptivos que avisam chance de falha. A repórter Heloísa Medeiros tem mais informações. A quarta Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou indenização a uma mulher que garante ter engravidado mesmo com o uso de medicamentos anticoncepcionais. Mãe de 2 crianças, a gestante pediu pensão mensal até que o filho atinja a maioridade. A Câmara negou o pedido por entender que não ficou comprovado o defeito no produto ou falha na informação sobre a sua eficácia. O relator da matéria, desembargador Rodolfo Tridapalli, explica que todos os produtos deixam claro não existir eficácia de 100%. A decisão foi unânime. Condenação a advogado que cometeu excessos ao atacar parte contrária em petição. Repórter Gustavo Falu. A primeira Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a condenação de um advogado do Vale do Itajaí a pagar R$5 mil por frases injuriosas em petição. O alvo das ofensas era a parte contrária do processo, tratada com ataques à sua condição psicológica. Na peça, o advogado escreveu, abre aspas, evidente sinal de patologia e desequilíbrio social, fecha aspas. Porque foi além do âmbito do razoável e dos limites da defesa técnica, o desembargador Domingos Paludo, relator do processo, diz que a formação do profissional é outra e não concede a prerrogativa para analisar a sanidade mental do autor. Agora é a hora dos destaques do programa Justiça Legal com a jornalista Tata Fronrous. Olá, no Justiça Legal dessa semana, confira como foi a 4ª Mostra das Boas Práticas do Judiciário Catarinense, que destacou as ações benéficas e inovadoras ao Judiciário e reuniu magistrados e servidores responsáveis por essas ações. Tem também a 4ª reportagem da Mostra de Boas Práticas do Judiciário Catarinense, que refere-se à conciliação e mediação virtual, vinda da comarca de Jaraguá do Sul. E tem também a cobertura do seminário alusivo aos 125 anos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que teve uma programação especial, onde juristas, escritores e jornalistas fizeram uma análise da história do direito no Brasil. É isso aí. Acompanhe o Justiça Legal durante a programação da TV Justiça e também nos nossos canais na internet.
A Semana Nacional da Conciliação, marcada para ocorrer de 21 a 25 de novembro, tem expectativa de promover mais de 5.000 audiências em Santa Catarina no âmbito da Justiça Estadual. A previsão é do Conselho Gestor do Sistema dos Juizados Especiais e programas alternativos de solução de conflitos do TJ, com base na confirmação de que todos os chamados Juizados Especiais Autônomos em atuação no Estado, são 26 unidades, participarão do evento com no mínimo 90 audiências, reforçadas pelas 3.000 já marcadas para acontecer na capital, exclusivamente relacionadas a débitos municipais. O evento acontece em conformidade com diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e tem como propósito conscientizar a população sobre os benefícios da solução consensual dos conflitos, na busca por uma justiça mais célere e efetiva. O Conselho Gestor dos Juizados Especiais gerenciará no Estado a promoção de orientações sobre os métodos consensuais de solução de conflitos e também a realização de sessões conciliatórias no próprio tribunal e nas comarcas catarinenses. Mesmo inadimplente, cidadão não pode ser exposto em cobrança de forma vexatória. Detalhes com o repórter Gustavo Falu. A 4ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou um banco ao pagamento de danos morais a um cidadão que sofria cobranças de escritório de advocacia na Grande Florianópolis. A assessoria ligava para a vizinha da mãe do autor e pedia para passar recado de que ele devia à instituição bancária. Em segunda instância, a financeira foi condenada a pagar R$10.000. Para constranger o devedor ainda mais, os representantes enviavam boletos ao e-mail profissional da mulher do demandante. O relator do processo, desembargador Joel Figueira Júnior, afirmou que a apelante excedeu manifestamente seu direito de cobrar os valores devidos pelo requerente. Passageiro será indenizado por artigos de luxo em mala extraviada na volta da Europa. Informação chegando com a repórter Heloísa Medeiros. Um passageiro que viajou a trabalho para a Alemanha e teve bagagem extraviada em retorno ao Brasil será indenizado em R$18.000. A decisão foi da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O autor alega que perdeu material de trabalho, roupas de luxo e brinquedos adquiridos no exterior. A empresa argumentou que o passageiro não declarou o conteúdo das malas e por isso deve ser o único responsável pela situação. Contudo, o desembargador Edemar Gruber entende que a companhia aérea é culpada pelos danos experimentados por seus clientes. A decisão foi unânime. Locador voyeur que espionava inquilina no chuveiro pagará indenização de R$40.000. Mais detalhes com o repórter Gustavo Falu. Dono de imóvel na capital que espiava sua inquilina no banho através de um buraco na parede vai pagar R$40.000 de indenização. A decisão é da 1ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A locatária estava no chuveiro e percebeu, por meio do espelho, um reflexo luminoso proveniente de um buraco próximo à prateleira. Ao se aproximar do furo, descobriu que era o réu. Em sua defesa, o proprietário argumenta que possui pinos na perna e na coluna que o impedem de se ajoelhar na altura do buraco. Porém, para o relator do processo, o desembargador Raulino Jacobrini, ficou evidente que a inquilina foi observada nos seus momentos mais íntimos e, por isso, merece reparação. Empresa condenada por poluição sonora em Joinville pagará danos morais coletivos. Repórter Heloísa Medeiros. A 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou uma empresa de materiais ao pagamento de indenização por dano moral coletivo por conta da poluição sonora que perturbava a vizinhança. O valor foi arbitrado em R$8.000. A Fundação Municipal do Meio Ambiente comprovou em vistoria que a intensidade sonora estava acima do limite estabelecido em lei. Para o desembargador Carlos Adilson Silva, a empresa deve ser responsabilizada por afetar o bem-estar social e o direito de viver em um ambiente tranquilo. A decisão foi unânime. No quadro Entrevista, o assunto é a cultura do estupro, com a juíza de direito de 2º grau, Cíntia Beatriz da Silva Bittencourt Scheffer. A jornalista Tata Fronrose conversou com a magistrada. Acompanhe um trecho da entrevista. Juíza Cíntia, como podemos definir a chamada cultura do estupro? Bem, esse termo vem sendo utilizado justamente para demonstrar que a vítima
ao invés de ser a própria vítima, ela se torna culpada em razão da maneira como ela se veste, da maneira como ela se porta. Ou seja, dentro de uma sociedade bastante machista, se retira o fato do homem ter agredido, estuprado uma mulher, invertendo a posição em razão da forma como ela se portou. Uma pesquisa recente divulgada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública afirma que 1 entre cada 3 brasileiros acha que se uma mulher estiver usando roupas provocativas, ela não pode reclamar caso seja estuprada. Isso tem a ver com a cultura machista que existe no Brasil? Sem dúvida nenhuma, porque a partir do momento em que você vai delimitar que tipo de roupa uma mulher tem que utilizar para não ser abusada sexualmente, para não ser vista como um objeto, você está entrando, obviamente, num mundo puramente machista, onde que ele vai definir se aquela forma de se vestir ou se portar é uma forma adequada para a mulher ou não. Enquanto que nós todos, seres humanos, temos a liberdade de nos vestirmos e de nos portarmos da forma que nós quisermos, sem que com isso se provoque qualquer tipo de mudança de comportamento em alguém. A íntegra da entrevista pode ser acompanhada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Tata Frohouse, Heloísa Medeiros e Gustavo Falu. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.